Muito bem, estamos recebendo em nossos estúdios parte ou toda, quase toda a diretoria executiva da OAB de Suzano, 55ª subseção, que estão aqui conosco e vão se apresentar. Eu vou primeiro falando os nomes para a gente se identificando aí. Do lado esquerdo da sua imagem está doutores, né? Gabriela Jimenez, Edjane Silva, depois Fabrício Ciccone, Cristian Severa. Buenos dias. Gabriela, bom dia, tudo bem com você, Gabriela? Bom dia, tudo bem. Seja muito bem-vinda, viu? Eu que agradeço. Edjane, bom dia, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Bom dia a todos. Fabrício Ciccone, bom dia, tudo bem? Vamos ver se sai on. Bom dia Paulinho, bom dia a todos. Sempre uma alegria estar aqui conversando com você. Prazer é nosso. Cristian, bom dia. Bom dia, Paulinho, bom dia a todos os ouvintes. Espera aí, Cristian, deixa eu aumentar seu volume aí. Aê. Tá? Põe um pouquinho mais perto aí, por favor. Beleza, esse é o Cristian. Bom, vamos lá com as funções, por favor, dentro da OAB. Senhora Gabriela. Eu sou a tesoureira da OAB Suzano, cuido da parte financeira da subseção. Cuida do dinguim lá, que bom, hein? É a moça do não. É a doutora que só veda nossos projetos. Pô, aí é sacanagem, né? Edjane. Estou na vice-presidência, represento o nosso presidente na sua ausência e cuido da gestão das comissões. Fabrício. Eu tenho a honra e a responsabilidade grande de estar à frente, né, por mais esse mandato da Ordem dos Advogados, da nossa subseção. Estou então no cargo de presidente e tento exercer isso com a maior dignidade, sempre levando o nome da advocacia. Cristian. Eu estou na condição de secretário-geral e ali eu cuido de todo o funcionamento da casa, funcionários, equipamentos, funcionamento das salas de apoio nos fóruns. É basicamente isso. Tá bom. Bom, a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção 55 e de Suzano, está aniversariando, correto? Boa. 50 anos. Não tinha nascido ainda, mas beleza. Só o Cristian. Só o Dr. Cristian. O Cristian foi de berço, foi de carrinho de bebê lá. Ajudei a trazer. Tem um papel histórico na cidade de Suzano, né? Queria que vocês falassem da importância, vocês se revezam, sobre a OAB de Suzano nesses 50 anos. Bom, vou tomar a liberdade de começar essa fala, pedindo licença e agradecendo, Paulinho, dizendo que se hoje a OAB Suzano completa 50 anos, com um grande respeito na cidade, com grandes trabalhos, é fruto de todos aqueles que já passaram e é fruto dessa diretoria que está aqui hoje, que luta, que se dedica, lembrando que todo o nosso trabalho é voluntário, que a gente se esforça muito pela classe, e além da doutora Gabriela, a doutora Edjane, o doutor Cristian, também compõe a diretoria a doutora Antônia, que não está conosco nessa manhã, porque teve que fazer um curso, está ali aprimorando seus conhecimentos. Mas, de um modo geral, Paulinho, a OAB surge no Brasil em 1930. Então, assim, é uma conquista importante. Coloca-se, então, a advocacia como uma profissão de destaque. Em 1930 surge, então, a OAB Federal. Em 1932 surge, então, a OAB de São Paulo. É fundada a OAB do Estado de São Paulo. Bem na Revolução de 32. Todas essas conquistas, frutos ali daquele período da Revolução Constitucionalista de 32. Uhum. E aí, então, vem numa escalada, a OAB São Paulo, então, ela cria uma primeira leva, a gente diz dessa forma, de subseções pelo Estado. Então, são criadas primeiras subseções em locais como Santos, Ribeirão Preto. Então, são as primeiras, digamos, as 15, 20 primeiras. E depois vem uma segunda onda, e aí, então, surge uma nova gama de subseções sendo criadas no Estado. E aí Suzano, que na época já contava com grandes advogados, pessoas de extrema vanguarda, entra e se coloca como a 55ª subseção. De 200, talvez, e 50 subseções hoje, nós estamos então ali entre as 50 primeiras. O que é então, para nós, motivo de alegria, porque colocou então naquela época Suzano como já uma potência dentro da advocacia. A OAB daquela época, então, olhou Suzano, instalou então na época uma subseção aqui na nossa cidade. Então isso é fruto de grandes advogados daquela época, né, os pioneiros aqui da cidade. Então o doutor Oliveiros, o doutor Carlos Monteni, o doutor Juvenal, né, o doutor Sandro, que
infelizmente falecido, assim como o Dr. Oliveiros, mas foram pessoas que naquela época em que a advocacia ainda era muito incipiente, muito nova na cidade, tiveram aquela gana, aquela força de brigar perante a seccional para que se instalasse uma subseção aqui. Então aí começa a história da OAB de Suzano, que também vai, de alguma forma, crescendo junto com a própria cidade de Suzano. Deixa eu perguntar, Mogi das Cruzes é uma cidade muito mais antiga, tal. Qual é a subseção lá? Só por curiosidade. Eu não sei de cabeça, mas Mogi das Cruzes está nessa primeira onda. Ela é das subseções mais antigas. Deve ser a 20ª, qualquer coisa parecida, porque como tinha o curso de 20 para direito... menos. A gente vai até conferir. 17. Mas eu imagino que 16, nossa, é bem antiga lá. 17ª, alguma coisa assim. Porque Mogi também é uma cidade que é histórica em muitos sentidos, né? Principalmente por causa que tinha a Universidade de Brás Cubas, né? Tinha lá o direito, que era muito famoso, se falava muito bem da Faculdade de Brás Cubas na época, né? Então, muitas pessoas se formou lá em Mogi. E os aí, advogados aqui. Naquela época, a gente tem toda essa história, né? Quer dizer que a Brás Cubas era uma das poucas faculdades, tirando a capital, que tinham curso de direito. Então era muito comum, o Dr. Christian, que se formou lá, um período um pouco mais antigo, sabe? De 60, como vinham ônibus ali, né? De todos os lugares, da Baixada Litoral. Santista, né? Do litoral, do ABC, da capital. Muita gente, então, vinha estudar realmente na Universidade de Brás Cubas. Só corrigindo, Mogi é a 17. 17ª subseção. Então tá entre as 20. O que representa para a cidade de Suzano a OAB aqui, em relação a termos uma ordem dos advogados aqui na nossa cidade? Para toda a sociedade suzanense, empresários, enfim. Vocês querem falar? Bom, a OAB hoje, não só em Suzano, mas se nós pararmos para pensar, a OAB hoje ela tem um papel, ela é uma instituição das mais bem avaliadas por toda a sociedade. É uma instituição que passa muita credibilidade a ponto de muitos desafios, até nacionais, que acontecem no país, a OAB é chamada e a gente costuma escutar: cadê a OAB? Por que a OAB não faz nada? Cadê a OAB para intervir no STF? Cadê a OAB para intervir no governo federal? Cadê a OAB para atuar no governo estadual? Cadê a OAB? Cadê a OAB? Prefeitura. Isso mostra, Paulinho, isso mostra a credibilidade que a instituição possui perante a sociedade. Veja, não é incomum, ninguém diz, por exemplo, cadê a entidade X ou Y, mas todos dizem: poxa, cadê a OAB? Cadê a OAB? Isso mostra a credibilidade que a população possui na ordem dos advogados. Então isso é motivo para todos nós de orgulho e de senso de responsabilidade. Agora, na cidade, né? Por favor. E ao longo desses 50 anos, a OAB ela desempenhou um papel muitíssimo importante para o cidadão e para a advocacia suzanense. Então, a OAB tem suas comissões temáticas, que levam a cidadania na escola, no bairro, na proteção da mulher, e também a fomentação da capacitação dos advogados da nossa cidade. Então, o jovem advogado sempre contou com a OAB no sentido de se inserir nesse mercado. E aí o papel é muito importante, pois a gente está sempre atuando na defesa dos interesses da nossa sociedade, e quanto mais qualificada a nossa advocacia, e esse papel é fundamental para a OAB, defendendo as prerrogativas, zelando pela ética e fazendo o equilíbrio da sociedade, da advocacia, zelando pelo bem-estar social e de direito do cidadão. Então, é importantíssimo a atuação na cidade, para todos os munícipes e para a nossa advocacia suzanense ao longo desses 50 anos. Ô Fabrício, você deve ter estudado a história um pouco da OAB nesses longos 50 anos. Qual foi o momento mais marcante nesses 50 anos da OAB aqui? Paulinho, é difícil falar um momento marcante. Que marcou aí, falou: olha, a OAB, pai, um ano tal, década tal, etc e tal. Se a gente falar da OAB federal, naturalmente, há não, mas vamos falar da municipal. Da OAB municipal, é evidente que cada presidente, cada gestão deixou ali sua contribuição. Se nós pensarmos assim, a advocacia e o exercício da profissão, eu costumo dizer, Paulinho, que então a OAB surge em 1930 lá em São Paulo, na capital, 1932. Se nós pensarmos o exercício da advocacia de 1932 até o início, final dos anos 90, início dos anos 2000, a profissão do advogado, ou o acesso ao poder judiciário, a forma de se advogar,
ela era uma forma que foi muito estática, parada. Inicialmente, petições manuscritas, depois máquinas de datilografia, xerox e tal. E a partir do final dos anos 90 e início dos anos 2000, a profissão, o exercício da profissão começa a passar por seguidas revoluções. A forma de se advogar, a forma de exercer a profissão, o Christian mais experiente sabe muito bem do que eu estou dizendo, vai sofrendo grandes transformações. Então, o que era a máquina de escrever vira uma máquina elétrica, Sim. com fax, né? E depois a gente passa para os computadores, petições digitadas. Os processos que eram todos físicos passam por uma revolução, passam a ser todos digitais. As audiências, que eram, né, em regra, presenciais, passam a ser virtuais. Então são seguidas revoluções que vão acontecendo. Sistemas novos para a advocacia. A forma de se interagir com o judiciário. Então hoje, eu até brinco numa aula que eu dou lá na faculdade, de oratória, eu falo, olha, hoje talvez não é mais tão importante essa oratória verbal em grandes auditórios ou ali no Tribunal de Justiça. Por quê? Porque a comunicação hoje ela é feita, né, muito pela via telepresencial, né, pela via então virtual. Então isso vem mudando, são transformações. E aí então o papel da OAB nesses 50 anos, quais são os pontos de destaque? Há vários pontos, cada presidente com o seu legado, com a sua história, mas eu entendo que um marco inicial, quando então aqueles pioneiros, dentre os quais eu já citei o nome, Dr. Juvenal, Dr. Carlos Monteni, né, Dr. Oliveiros, então eles conseguem se articular para trazer a subseção para cá, certamente isso é um marco histórico. Então lá em 23 de março de 1976 está a nossa ata de fundação, quando então foi realmente instituída a subseção de Suzano. De lá para cá, várias situações positivas para a classe, sempre na ideia de aprimorar. Agora, um marco mais recente para a advocacia foi então a inauguração de uma nova sede, uma sede que hoje é considerada, e isso foi na nossa gestão passada, eu entendo que esse é um ponto extremamente positivo, coloca a OAB, né, assim, de uma forma muito positiva perante o Estado de São Paulo, então uma proximidade muito grande com a gestão do Estado de São Paulo, que atualmente é presidida pelo nosso presidente Leonardo Sica, e também para a sociedade como um todo, coloca a OAB, né, num prédio central, um prédio novo, moderno, considerado uma das maiores sedes do Estado de São Paulo, uma sede modelo. Então esse é um ponto importante, é um marco aqui para a nossa advocacia local, como há vários outros aí legados deixados por outros presidentes. Eu acrescentaria um importante papel da nossa advocacia suzanense na Comissão da Mulher, que foi instituída, teve muito diálogo com São Paulo, até com o próprio governo, e depois tendo uma intervenção efetiva das pessoas que participavam à época na própria Delegacia da Mulher. Houve muita participação das advogadas, historicamente, não fiz parte naquele momento, mas a gente conhece a história. E aí, em 2019, tivemos aqui na reativação da OAB Vai Escola, e eu faço parte dessa geração, e até hoje o projeto é vivo e leva muita cidadania nas escolas. Então, para mim, são marcos ao longo dos 50 anos de conquistas muito importantes para a sociedade. A Diana é feliz quando fala do papel das mulheres advogadas no nosso município. Eu queria citar o nome da doutora Margarida. Doutora Margarida, doutora Celina, doutora Patrícia, doutora Sandra Nogueira, pessoas que, né, de alguma forma se articularam, Tereza Prado, pessoas que se articularam e realmente fizeram grande diferença. Então, se hoje nós temos lá, e hoje Suzano, ela é também reconhecida como uma cidade exemplo no enfrentamento, né, no combate aí à violência contra a mulher, fruto do trabalho da advocacia das mulheres advogadas de Suzano. Sim. Trouxeram para cá a Sala Rosa, trouxeram para cá a Delegacia da Mulher em conjunto, né, com os governos da época. Então, nesse ponto, realmente a advocacia teve um papel fundamental. Com o município. Eu tenho várias perguntas aqui elaboradas que eu fiz aqui juntamente com o meu amigo ChatGPT. Muitas pessoas ainda veem a OAB apenas como uma entidade de classe, certo? E o papel dela na defesa da sociedade? Por exemplo, eu vou citar meu exemplo aqui, que eu não posso deixar nunca de falar. A Lagoa Azul. A Lagoa Azul. Hoje já tem décadas que eu falo dessa Lagoa Azul, hein? Por exemplo, nesse nível, já que ela é uma entidade de classe também que representa a sociedade suzanense e é a voz ativa para
uma pessoa como um mortal não pode chegar, né? E vocês têm lá o poder, né? O conhecimento, o canal, promotoria, STJ, etc e tal, né? Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, da voz da OAB para nos representar como pessoas comuns. Assim, Paulinho, cobrar da- especificamente o caso da Lagoa Azul, como a gente já veio aqui em outras oportunidades, ali era uma área privada com uma concessão pública. Então, ali que acontecia esse problema. Mas me parece que agora já teve uma ação e me parece que vai ser criado algum parque, alguma coisa, e vai ser aterrada essa lagoa, a Lagoa Azul. Então isso é uma questão que a gente entende que talvez vai ser resolvida na cidade, porque era uma situação que realmente, embora tivesse os avisos, tivesse as placas lá, as pessoas acabavam indo e aconteciam as tragédias ali. Sim. Então, a OAB na cidade também, assim, a experiência que a gente tem nas últimas gestões é que a gente consegue ter um bom diálogo com todas as instituições, com prefeitura, com o Ministério Público e com o Judiciário. Então isso é muito importante também. Então, em outras situações também, a OAB já fez um atendimento à população carente, quando a gente não teve um período passado que teve a defensoria aqui, saiu, a OAB cumpriu esse papel atendendo toda a população carente, e agora, quantos anos faz que tem a defensoria? 2 anos? 1 ano? Acho que 1 ano. Depois de um ano, foi instalada novamente a defensoria, e aí os atendimentos são feitos por lá, e o que a defensoria não consegue atender, ele encaminha para a OAB. Mas, Paulinho, em cima desse ponto, historicamente, então, o papel da advocacia, como foi dito aqui já, assim, a sociedade realmente espera. Desculpa. A sociedade realmente deposita na Ordem dos Advogados, na OAB, em todos nós aqui, né, assim, realmente uma grande esperança, né, de enxergar a advocacia, a OAB, sobretudo, como um porta-voz de anseios sociais. E aí, dentro desse cenário, muitas vezes somos assim desafiados e provocados para algumas intervenções, para alguns tipos de diálogo. Então, há 2 anos atrás, nós tivemos aqui a inauguração da 5ª Vara Civil na comarca de Suzano. O que isso ajuda? A população ajuda o trâmite mais célere dos processos, ou seja, o acesso à justiça de uma forma mais eficaz. Então, esse, por exemplo, foi um processo que também contou com a nossa intervenção, com a nossa participação, com diálogo com o Poder Judiciário, diálogo com o município, para que isso acontecesse. Outros desafios, temos lá um pleito de uma instalação, se necessário, se os números, né, se fizerem positivos nesse sentido, para mais uma vara criminal, para que também flua melhor o trabalho nesse sentido. Nós temos também, né, algumas petições, como recentemente nós tivemos um diálogo, fomos lá eu, Dr. Christian, representando a Ordem dos Advogados, um diálogo muito positivo com o prefeito, né, com o Pedro Ishi, com o secretário de Assuntos Jurídicos, para falarmos um pouco, debatermos um pouco sobre essa questão da taxa do lixo, uma questão importante, sensível para a sociedade. Então fomos lá de uma forma muito colaborativa, positiva, fomos muito bem recebidos pelo prefeito para debatermos esse tema, né? Então, assim, fomos ouvidos, trocamos bons diálogos ali. Então são situações que às vezes a Ordem dos Advogados ela é chamada a intervir, e aí, naturalmente, dentro de um filtro, dentro das nossas competências, porque, claro, se há uma pessoa com um processo, às vezes a OAB não intervém, até para não, né, atrapalhar aquela linha de processo, se há um advogado atuando. Mas casos como, por exemplo, atendimento a idosos no município, a Ordem dos Advogados tem um papel fundamental, muitas vezes auxilia, consegue um atendimento hospitalar, consegue algum tipo de auxílio. Nós temos o projeto OAB vai ao bairro, que nós levamos cidadania para os bairros, o OAB vai à escola, que leva cidadania para as escolas. Então são vários frentes aqui que a OAB vai atuando. Nós temos também a Comissão de Cidadania. Comissão de Cidadania. E Direitos Humanos. Direitos que tá Humanos. Bastante atuante. Ao todo são mais de 50 comissões, Paulinho. Eu vou aproveitar esse gancho seu que você falou da taxa do lixo, já que você falou, eu ia falar lá no final, mas... E aí, que pé que ficou isso? Porque tem abaixo-assinado correndo aí na praça, muita gente revoltada, mais um imposto na nossa conta. Paulinho, a taxa do pra lixo... mim subiu assim, R$60 no primeiro por mês. momento, né?
o que se percebe... prédio de apartamento de É que comercial. é uma taxa, na verdade, que ela tem uma É uma base lei legal. federal, a Pois gente é, sabe disso, mas a maioria, muitos prefeitos não tá usando, já que tem uma verba já destinada lá, que faz parte, que você paga os caminhões de lixo, etc. e tal, já há décadas e décadas dessas, porque colocar mais uma taxa para o cidadão que já está tudo ferrado, nome sujo, desempregado, mais um imposto, né, que a população não quer aceitar. Não estou falando de Suzano, estou falando no modo geral, né? E a maioria de várias cidades, principalmente no Alto Tietê, não estão cobrando essa taxa de lixo, porque vê que é mais um imposto que vai ferrar o cidadão. Então, em que pé que ficou isso daí? Vocês conversaram, já que vocês tiveram essa conversa com o foi prefeito? uma conversa, veja, Paulinho. Vai cobrar, vai tirar fora, vai continuar? Ele falou o quê? É uma conversa, foi uma conversa muito positiva, né? Nós levamos ali alguns apontamentos. O prefeito prontamente nos atendeu, que é importante, talvez, deixar bem claro que isso realmente tem uma base legal, né? A gente foi estudar o tema e percebeu que é uma lei federal, como foi dita, e a gente percebeu também nos estudos que os municípios vizinhos também, me parece que já cobram isso até algum período. Alguns. Com algumas faixas diferentes Sim, de cobrança. E também que essa instituição dessa cobrança não tem nenhuma relação com essa questão da coleta do lixo que houve aqui recentemente, são coisas distintas. E o diálogo foi no sentido de que se reanalisasse talvez as faixas de cobrança, os valores de cobrança, né, a questão da quantificação mesmo dessa taxa, né, menos talvez a sua legalidade, uma vez que ela é fruto de uma legislação federal, mas mais talvez essas faixas, né, nesse sentido que foi o nosso pleito perante o prefeito, que se fosse feita uma reanálise talvez desses valores, dessas faixas de cobrança. E foi uma conversa positiva, né, que o município ouviu a OAB, claro, nós estávamos ali representando uma classe de profissionais e também parte boa, grande da sociedade, e foi um diálogo muito positivo, né, e a gente aguarda aqui algum tipo de retorno. Ele deixou alguma perspectiva de redução ou corte disso daí? Porque já está embutido no carnê do prefeito me IPTU. pareceu extremamente... É um assunto que eu não queria falar, mas já Sim, que mas você tocou ele no me pareceu assunto, mas sensível quero ao falar tema. da OAB, não quero falar mais, mas vamos falar. Sim, me já. pareceu sensível ao tema, uma pessoa me pareceu muito atenta com a cidade, né, se mostrou realmente muito atento a toda a discussão, e num primeiro momento eles todos ali né, estão ali então no processo talvez de reanálise dessa situação toda. Sim. Muito bem, né? Sim. Tomara que corte isso aí. Porque é uma despesa menos para Agora, nós. é óbvio que a gente depois vai entender Nada a parte contra legislativa. A esquerda, a direita é para nós, Sim, bolso. mas quando a gente vai entender, Paulinho, toda essa parte legislativa, a gente vê que, né, assim, realmente, eu imagino que nenhum gestor, e aí fala aqui a Gabriela, nossa tesoureira, né, assim, nenhum gestor acho que fica feliz de criar talvez taxa ou cobrança. Nesse caso, me parece que realmente a lei impunha isso aos municípios e cada um está ali se articulando para fazer aí a sua cobrança. Será que é obrigatório? Me parece que sim, né? É uma lei federal, né? Mas Que faz a instituição. tem que estar sendo executada pelo município? Tem um prazo? Parece que Pode sim. ficar 10 anos, 20 anos, aí a partir de 10 anos pode começar a cobrar? Me parece que a legislação é de 2020. Na verdade, enquanto 2020. estudos, né, nós temos uma comissão de direito tributário e estão sendo realizados vários estudos nesse sentido. Mas aqui eu acho importante a gente frisar esse relacionamento, né, da OAB em pautar o tema com a prefeitura, com o nosso prefeito, e ser atendida imediatamente e escutar, né, os apontamentos que tínhamos e levar a ser objeto de estudo também por eles. Então, eu acredito que faz muito parte do nosso papel enquanto instituição fazer essas intervenções, principalmente a favor da advocacia. Quais são os principais problemas que os advogados hoje enfrentam para exercer a sua profissão? Paulinho, eu vou dizer a você, o Fabrício vinha dizendo aqui no começo que a gente começou lá na máquina de escrever. A gente veio na máquina de escrever, depois Usava mimeógrafo. passou para a máquina elétrica e depois os computadores e agora as audiências virtuais, e agora a gente tem um novo desafio que é a inteligência artificial também, que está sendo usada, inclusive nos tribunais. Então a gente costuma dizer que a sociedade evolui mais rápido que o direito e o advogado tem que estar a todo momento ali se preparando,
E nós, na diretoria da OAB, a gente sempre tem procurado trazer muitos cursos para a jovem advocacia, para a advocacia mais experiente, para que eles consigam se adaptar a esse momento que a gente passa de mudança. Então, a vida do advogado não é fácil, né? A gente está sempre mudando, é a legislação que muda, são essas novidades. Então, a inteligência artificial vem para ajudar muito e às vezes se fala assim, a profissão vai acabar, muitas profissões vão acabar. Eu entendo que não vão acabar, mas a gente precisa se adaptar. O advogado precisa saber utilizar a inteligência artificial e vai conseguir seguir, porque é uma ciência humana. Então a gente tem que estar preparado para isso. A OAB de Suzano, para esses novos advogados, tem oferecido cursos, especializações, para que ele entre no mercado de trabalho e se recém-formado, para que ele não caia de paraquedas, né? Quando eu fazia o jornalismo, desculpa, eu lembro que eu tinha uma professora de português, a Márcia, não lembro o sobrenome dela, mas era Márcia, ela era rígida, né? Porque eu fazia rádio, ela ficava ouvindo meu programa à noite, que era depois da faculdade, ela ouvia de vez em quando, você falou errado essa palavra tal, não sei o quê. Ela corrigia, e ela mandou pra gente várias provas do curso de Direito, pra gente corrigir, que eram redações. Olha, eu fiquei assustado com a quantidade de erros de português que tinham nas redações. Que ela falou, vou dar aqui para vocês lerem, dar uma analisada e estuda aí as redações dos alunos de Direito. Não falou qual classe que era, que ano que era, não importa. Olha, fiquei assustado. E na sociedade a gente também vê advogados que mal sabem falar o português. Fala errado. Como é que esse cara sobrevive? Como é que ele debate dentro do fórum, ali no tribunal, com o juiz, se mal ele consegue falar o português correto com a gente ou com as pessoas? E se você vê o cara escrever, mesma coisa, você vai achar erros absurdos de português. Como é que esse cara conseguiu a ordem? Como é que ele conseguiu a carteirinha? Se às vezes o cara não é semi-analfabeto, hein? Ele tem erros que deveriam ser corrigidos. Para ser um advogado, ele tem que falar correto. E eu já conversei com advogados que eu não entendo nada que o cara está falando tudo em latim, está falando super difícil. Muito difícil, porque o cara é uma sumidade. Fala um pouquinho sobre isso, tudo que eu falei. Eu falei demais, mas vamos lá. Bom, eu vou primeiro falar que a gente tem um certo incômodo, Paulinho, sabe? Mas é uma coisa que a gente sabe que não é por mal, quando as pessoas perdem a nossa carteira profissional, né? E se refere a ela como uma carteirinha. Isso costuma ser objeto de uma brincadeira interna, no sentido de dizer, poxa, essa carteira, né? Ela é capaz aí, às vezes, até de mudar o mundo, né? Mudar o nosso planeta. Então, olha só. Para tirar ela é super difícil. Pois é, são 5 anos de um curso de Direito. Essa questão, Paulinho, veja, isso é uma questão da comunicação, tanto verbal como escrita, que tem sido um problema, na verdade, principalmente num período mais recente, não só na advocacia, mas em todas as profissões, muito pela forma como a gente vem se comunicando pós-tecnologia, pós-mundo moderno. Então a gente deixa de lado leituras e passa a ser tudo muito no automático. Então isso é um impacto que a gente vai vendo, e eu digo isso também como professor que preciso corrigir provas, né, redigidas, e realmente a gente sente um impacto muito grande nisso. A Ordem dos Advogados tenta fazer um melhor filtro possível por meio de uma prova. Então é uma das poucas profissões que exige ali, né, ao final dos 5 anos do curso de bacharel em Direito, uma avaliação, uma prova, que é a prova da OAB, para tentar justamente fazer essa seleção, esse filtro, né, para que então as pessoas ingressem nos quadros. Porém a gente sabe que é uma prova muitas vezes ela avalia um dia da pessoa, não talvez todo aquele conhecimento necessário. E acaba que, infelizmente, alguns colegas acabam vindo, né, com essa bagagem cultural que lhe foi oferecida, de tudo muito efêmero, tudo muito rápido, de textos muito abreviados, de uma comunicação talvez um pouco rudimentar. E claro que isso vai refletir não só, né, na advocacia, como impacta também, né, todos aqueles que precisam então da língua para se comunicar, tanto da linguagem verbal como escrita. Mas eu imagino, e eu tenho percebido, não sei se os senhores percebam, que a inteligência artificial me parece que tem assim, corrigido um pouco isso, porque a gente percebe que tem sido comum
o advogado termina a sua redação, talvez com as suas deficiências, e põe ali em algum tipo de filtro, e aquilo se transforma, né, assim, em um texto muito bonito, rebuscado. Que talvez, assim, não seja o melhor cenário, mas é algo que me parece que a gente tem observado não só, né, assim, em advogados, mas assim, em decisões de tribunais. A gente percebe e fala, opa, isso daqui me parece que foi feito aí por algum filtro de inteligência artificial. São mudanças de comunicação que vem acontecendo. Agora, é claro que, e eu disse isso até recentemente na aula, essa comunicação, o advogado se pronunciar bem, expor de uma forma clara, positiva, isso não deixa de ser uma ferramenta necessária para a nossa profissão. Então, o que nós podemos dizer e oferecer aos advogados são cursos de capacitação. Faremos agora, né, doutora Gabriela, um curso pela Escola Superior da Advocacia aqui de Suzano, um curso de oratória, justamente para tentar aprimorar. Nós temos cursos, então, que tratam desses temas, cursos que a gente explora esse tipo de situação, inteligência artificial, comunicação, inteligência emocional para os advogados. Então, a doutora Gabriela, que também representa esse núcleo da Escola Superior da Advocacia, acho que até pode falar um pouco melhor. Sim. Através da ESA, né, que é a nossa Escola Superior da Advocacia, a OAB Suzano vem atuando desde o ano passado, trazendo cursos para a advocacia, tanto para a jovem advocacia quanto para a advocacia mais experiente. Né? O ano passado nós tivemos aqui em Suzano, em todo o estado de São Paulo, a instalação de um novo sistema judicial, que é o EPROC, e o ano passado nós nos dedicamos a fazer a levar esse conhecimento para a advocacia para que ela continue atuando. Né? Não, de fato, não é fácil para a advocacia. Quando nós falamos na questão de novos sistemas, nós estávamos adaptados a um sistema chamado ESAGE, e agora nós mudamos para um outro sistema chamado EPROC. Com relação à jovem advocacia, nós temos cursos de advocacia na prática. Então, são os advogados mais experientes, levando conhecimento para os advogados mais jovens. E o conhecimento, quando a gente fala em conhecimento, não só o conhecimento técnico, né? O conhecimento da oratória, o conhecimento da língua portuguesa, que isso realmente é muito importante. E esse ano aqui a ESA tem uma programação para a advocacia de Suzano. Então, em maio nós vamos ter um curso falando sobre os precedentes dos tribunais. Em setembro nós vamos ter um curso falando sobre oratória. Nós temos um curso na área de direito penal. E tudo isso para formar um advogado, para que ele seja mais capacitado e esteja mais capacitado para exercer a sua profissão. Não é só a advocacia que tem esse tipo de deficiência hoje em dia. Né? Nós vemos professores que também pecam muito na língua portuguesa, e eles são professores. Eles deveriam estar ensinando aos alunos deles, desde a base, o português de forma mais clara. Mas aí a gente também entra não só na questão da língua portuguesa escrita, né, também na questão da comunicação da língua portuguesa falada. Que hoje o que a educação fala, o que é importante é que o aluno se comunique. Né? Então, se ele vai só se comunicar, só falar, provavelmente ele vai ter deficiência na escrita também. Né? Eu sou de uma geração que a gente tinha aula de redação, né, que nós tínhamos aula de gramática, muito mais aplicada do que hoje em dia. Vou até tomar a liberdade aqui, Paulinho, falar em nome do Christian. Eu acredito que eu e o Christian aqui, nós fizemos a nossa faculdade sem internet, né? Sem a chance de sequer consultar Google ou algo do tipo, que hoje é inimaginável. Vocês são pré-históricos. Então, mas isso, assim, do ponto de vista técnico, ele faz com que a gente, né, assim, teve contato com um material muito denso. A gente era obrigado a estudar em livros de um português muito mais técnico, muito mais escorreito, muito mais clássico. Então a gente também recebeu esse tipo de informação cultural, esse tipo de aprendizado. Então hoje a gente percebe que hoje é tudo muito rápido. Por exemplo, eu digo para os alunos em uma aula, pesquisem aí no direito italiano o que quer dizer tal instituto. O aluno, no mesmo minuto, traz a resposta. Isso, para nós, que o Christian vai lembrar, tínhamos que ir para uma biblioteca, pesquisar talvez dezenas de livros para achar uma resposta de uma pergunta. Nós fomos dessa época. Então, tudo, acho que até talvez a transformação da forma de pensar, né, sofre uma alteração. Hoje em dia é muito mais rápida, né? Na nossa época, nós íamos lá estudar conceitos. Sim. Ia na biblioteca. Né? Na biblioteca.
Hoje em dia, não. Tava Hoje em dia horas as e horas pessoas e querem dias e dias. dias e dias. Na fila, aguardando livros, né? Sim. Que nem sempre estava disponível. Tinha que voltar outras vezes, né? Né? Lembra? Bom, Todos nós, como Mas tínhamos assim, cópia. Quem tá ouvindo a gente aqui vai começar a falar um monte de coisa. A doutora né? Gabi, ela é uma das responsáveis da nossa Escola Superior da Advocacia, que fomenta todo esse estudo, como ela vinha falando. E eu tenho muito orgulho, porque o ano passado nós somos pioneiros em São Paulo do curso de Inteligência Artificial, na teoria e na prática. Então, o modelo que foi trazido foi a primeira vez que foi ministrado nas OABs, e isso veio através da ESA. E ela, como tesoureira, pode esclarecer melhor a advocacia, essa vantagem que tem na hora de se pagar pelo curso, né, doutora Gabi? Isso é algo importante, é uma informação importante. Nós, advogados, nós pagamos uma anuidade hoje em torno de R$ 1.200 por ano. Né? E a Escola Superior da Advocacia, a ESA, todos os cursos que são realizados, os advogados podem usar esse valor para pagamento. Então, acaba não desembolsando nenhum valor. Né? Esse valor, o advogado entra lá, faz a matrícula dele, desce, rola a página, vai aparecer lá, anuidade de volta. Ele clica na anuidade de volta e esses cursos para ele não vai ter nenhum custo, porque ele já pagou a anuidade dele. Então, já está incluso naquele valor da anuidade dele, o aprimoramento. Legal, Às vezes, né? e isso é importante porque, por exemplo, o jovem O advogado... senhor tem que pagar esse R$ 1.200, acaba se tornando R$ 2.000 por ano, R$2.000. porque está pagando Por conta um do curso à aprimoramento. parte, Né? E, por exemplo, bem o jovem advogado, ele faz a inscrição dele e ele ainda não tem uma carteira de clientes. Talvez ele não tenha condições de se aprimorar. Verdade. Né? E com esse programa da OAB São Paulo, que nós implantamos aqui também nos nossos cursos, ele consegue fazer todo o treinamento necessário para que ele tenha uma boa vida profissional.